Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos, estava um pouquinho sumido esses tempos atrás aí, mas estou retornando de novo com meus vídeos, com minhas aulas e com minhas dicas em relação ao dependente químico, à família, ao tratamento, ao processo de recuperação. E fica comigo aqui, nós vai ter muita coisa bacana para se falar daqui para frente. E eu queria falar hoje um pouco sobre as expectativas do dependente do álcool, de outras drogas na sua recuperação e a expectativa da família, né? Como que ela vê esse processo de recuperação e o que isso causa dentro da família em relação à expectativa dessa recuperação. Bom, é muito comum que a gente tenha que fazer uma avaliação seletiva para poder pensar um pouco sobre esse processo de recuperação e essas expectativas. É muito comum que nesse processo de tratamento, muitos tratamentos, entre aspas, estejam sendo ofertados para a recuperação de um alcoolista, de um dependente químico, e que, na verdade, nem sempre esse tratamento tem eficácia comprovada, nem sempre a expectativa dessa recuperação ela se finaliza, ela se concretiza de fato, até porque muitos desses tratamentos não ofertam a essa pessoa um tratamento de fato que dê a ele uma qualidade de recuperação e que tenha uma base estrutural terapêutica para que ele possa avançar nesse processo. É bom entender que o tratamento ele é um processo gradativo. Isso não quer dizer que demore muito, mas ele precisa compreender o fato das etapas desse tratamento. E muitas coisas acontecem, a base desse tratamento está ali no que inicia. Ou seja, às vezes a pessoa nunca passou por um tratamento, nunca teve um processo ambulatorial, nunca passou por um psicólogo, nunca teve um início de um tratamento ambulatorial para poder entender a sua doença ou entender o uso, né, abusivo das drogas. Nem sempre a dependência está instalada ainda nesse indivíduo, o que de repente acontece, muitas das vezes acontece nos jovens, aonde ele está simplesmente iniciando um processo de uso e aí já pega esse cara, já coloca numa internação, pega essa pessoa, coloca numa internação de forma sem avaliação, sem contexto, sem conceito nenhum, sem conhecimento dessa internação e acaba queimando cartucho e fazendo com que essa pessoa desacredite do processo de tratamento. E acontece muito isso, tá? Isso aí é muito sério. Então, quando não se tem uma avaliação de qualidade, quando não se tem uma triagem de qualidade, quando não existe um processo gradativo desse tratamento, é muito comum que muitos desses jovens, muitas dessas pessoas que iniciam o tratamento, parem no meio do caminho e desacredite realmente porque se não funcionou, não vai funcionar, enfim, acaba deixando de lado. Mas vamos falar sobre as expectativas. A expectativa da família é que esse jovem, essa pessoa que vai iniciar um tratamento, ela retorne para o seu lar já totalmente transformada, mudada, né? Mas é muito comum que essas pessoas já tenham tido uma história de vida de uso abusivo, já perdeu muitas coisas, muitos danos causados nesse processo, e agora de uma hora para outra a família, de forma ilusória, utópica, acredita que essa pessoa vai ser transformada, ou seja, da fera para bela, né? E não é assim que acontece. O processo de recuperação ele é um contexto geral, ele não é um contexto só das drogas. Quando alguém entra no nível de dependência, ele não está mais envolvido, o relacionamento entre ele e a droga não é mais só ele e a droga. Existem outros fatores no meio desse processo que foram definhando, que foram atrofiando e precisam ser tratados agora depois de um tempo. E esse tratamento, essa busca dessa recuperação requer um conceito de avaliação técnicas, aonde essa pessoa que está no processo de tratamento, ela perceba as etapas de forma gradativa. Ou seja, vamos lá, vou fazer entender. É muito comum que a família, quando percebe que essa pessoa está no nível de uso abusivo, a família entra em desespero e pega esse cara, não sabe o que fazer. Muitos dos casos já procuram uma internação antes mesmo de fazer uma avaliação profissional, sem passar por um psicólogo, sem passar por um terapeuta, e pega essa pessoa e interna numa clínica e ponto final, como se esse processo fosse o mais adequado do mundo, quando na verdade não é.
E, infelizmente, essas pessoas que passam por uma instituição de internação, que não tem êxito, que não teve sucesso, elas acabam desacreditando nesse processo de recuperação e isso vai causando danos lá na frente irreparáveis. E aí ele acaba usando a internação como um processo de manipulação de si mesmo. Eu vou explicar isso um pouquinho lá na frente. E a família se frustra, né? Porque, afinal de contas, ela apostou todas as fichas nessa internação e essa internação não funcionou, infelizmente. E muitos dos casos não funcionam mesmo. A internação, ela é um processo final, ela é um último recurso. A internação não pode ser vista como se fosse o processo inicial de um tratamento. Pelo contrário, a internação tem que ser vista como o último recurso. Eu costumo dizer que como se fosse aquela máquina de dar choque. Eu nunca lembro o nome, é desfibrilizador, não sei o nome, desculpa. Mas é mais ou menos isso. É quando o cara está num processo de falência e o médico vai lá e pega aquele aparelho de choque e bota no peito dele e dá um choque. É tudo ou nada. Então a internação ela tem que ser nesse nível, ela tem que estar lá na última possibilidade de um tratamento. Porque antes da internação existem outros fatores que precisam ser avaliados com carinho. Ele tem que ser avaliado de forma ambulatorial, ele tem que ser avaliado por um profissional terapêutico, ele tem que ser avaliado por um psicólogo, ou seja, pessoas que tenham qualificação para tratar a dependência química. E tem que ser, não adianta pegar qualquer psicólogo que não vai resolver o problema, que às vezes o cara é psicólogo, mas ele é formado, ele tem uma especialidade na área de infância, não vai tratar a questão da dependência química. Então é importante você que está me ouvindo, está me assistindo, perceber que quando você for buscar um tratamento por uma pessoa que tem uma dependência química ou que está em fase de uso da droga, seja ela inicial, abusiva, né, ocasional, enfim, você precisa entender que a primeira etapa não pode ser uma internação. A primeira etapa tem que ser uma avaliação profissional, com alguém que tenha capacidade, qualificação para tratar a dependência química. Então não adianta eu pegar, eu vou levar um psiquiatra. Vou levar um psiquiatra. Mas esse psiquiatra tem um olhar específico para a dependência química? Ele tem uma avaliação? Não estou aqui desqualificando o profissional médico, psiquiátrico, pelo contrário. Eu estou falando para você buscar um profissional, para que ele tenha um olhar, que ele saiba, que ele tenha expertise no tema. Então é importante procurar na tua cidade, onde você está me assistindo, se na tua cidade tem um psicólogo que tenha um olhar voltado, que ele seja especializado na área da dependência química, se esse psiquiatra ele tem um olhar específico para a questão da dependência química, porque são fatores que dão toda a diferença no final. Ou seja, o olhar de um profissional que seja voltado para a dependência química é muito importante nesse primeiro momento. Mas e Marcos, ele vai recair, ele tá fora de si, ele está desqualificado, ele está perdido, ele precisa de um lugar para ficar. Calma. Antes de você pensar em um lugar para ele ficar, ele precisa primeiro colocar a consciência para funcionar. E esse profissional que vai fazer essa primeira abordagem, seja ele um terapeuta ocupacional, seja ele um psicólogo, seja ele um terapeuta na área da dependência química, seja ele um psiquiatra, ele vai estar fazendo uma avaliação mais profunda. Então, antes que você pegue essa pessoa e coloque num lugar e retire ele da sociedade, é importante que ele tenha a possibilidade de se avaliar e fazer uma autorreflexão de si mesmo. Então, isso ele não vai conseguir fazer dentro de uma clínica de internação a primeiro momento. A clínica, a instituição que ele for ficar a nível de afastamento social, tem que ter uma qualificação também. Então hoje tem muitas instituições aí que não tem qualificação alguma de poder abrigar uma pessoa que tenha problema com a dependência química. Mas aí, Marcos, ele está numa situação de rua, ele está perdido, não tem família, aí são outros fatores. A gente precisa entender o seguinte, eu estou falando aqui com famílias que têm ainda um mínimo de condições de conduzir essa pessoa a uma busca de um tratamento. Existem outros fatores, e aí a gente fala isso num outro vídeo, que são fatores sociais que vai determinando a demanda. Ou seja, pessoas que hoje não têm família, que estão em situação de rua, estão morando debaixo de uma marquise,
infelizmente, essa pessoa não vai ter como fazer recorrer a um tratamento de qualificação, de qualidade, porque normalmente essa pessoa vai estar à mercê do órgão público, de uma casa de passagem, de um centro pop, né? São as secretarias de promoção social da sua cidade que vai fazer essa abordagem. Infelizmente, o tratamento vai ser muito mais uma limpeza urbana, né, um abrigamento, do que qualquer outro tipo de coisa, porque a dependência química ela precisa ser específica ao tratamento, né? Mas se essa pessoa que eu estou falando, se você está me ouvindo, está me assistindo, e você tem uma condição familiar mínima possível, essa dica é muito importante, porque você precisa dar a essa pessoa a condição dela se enxergar primeiro, antes de colocar em uma instituição de internação. Tá bom? Então essa dica ela é muito importante. Para que serve, Marcos? Para que você consiga dar um processo de qualificação nessa evolução do tratamento e não simplesmente resolver um problema momentâneo e daqui a pouco essa pessoa está na rua de novo, está usando droga de novo. Não quer dizer que ele pode estar numa clínica excepcional e ter uma recaída. Isso acontece. E isso aí a gente vai falar em outros vídeos. Eu vou falar sobre a questão da recaída terapêutica, eu vou falar um pouco sobre os processos de recaída, como a família deve se comportar diante de uma recaída, porque vai acontecer em 100% dos casos, 99,9% dos casos acontecem as recaídas. Mas como que eu lido com a recaída, Marcos? Aí a gente vai falar em um outro processo. A minha dica hoje aqui é a questão da expectativa que a família tem. Então essa dica sobre a expectativa vai para que você dê condicionalidade a essa pessoa minimamente, dela se enxergar a princípio. Então o conselho que eu dou, a dica que eu dou a você é que você procure um profissional, que dê um olhar, que faça uma abordagem técnica com essa pessoa primeiro. Ah, mas Marco, não funcionou, ele recaiu, já levei no psicólogo, já levei... Calma, isso acontece. Já acabei de falar aqui que as recaídas acontecem. O técnico que vai abordar essa pessoa, o psicólogo que vai abordar essa pessoa, ele não tem o poder de tirar a droga dessa pessoa logo de primeiro momento, e nem de segundo, nem de terceiro. O que ele tem que fazer é um processo gradativo de conscientização. Então você tem que ter paciência. Mas Marco, eu estou ficando doido em casa, eu não estou conseguindo mais viver, minha família está entrando em parafuso. Tá, tudo bem, mas vai resolver se você colocar ele numa clínica para ficar lá 90 dias, 60 dias, e depois quando ele voltar, como é que vai ficar? Então, é bom que você saiba que não existe remédio imediato para a dependência química. O que existe de fato são processos, e esse processo ele vai se encurtando de acordo com a qualidade do tratamento que você dá inicial a essa pessoa. Se você não tem uma qualidade de tratamento para dar a essa pessoa agora, a tendência é que você vai procrastinando e esse processo vai se alongando e essa pessoa vai desacreditando de si mesmo. Então é melhor sofrer agora no início um pouquinho mais, ficar um pouco mais na dúvida, mas que você faça esse processo de forma gradativa, de forma correta, e lá na frente você colhe esses frutos, né? E não fica a vida toda aí na codependência, na facilitação e no desespero familiar relacionado ao tratamento. Tá bom? Então fica essa dica aí e eu vou falar nos próximos vídeos. Acompanha esses vídeos nossos aí. Por favor, se inscreva no nosso canal aqui no Movimento Contrário, tá no YouTube. Vá na nossa rede social, no Facebook, no Instagram, @Movimento Contrário, e se inscreva lá. Segue a gente no Instagram, isso é muito importante, vai me ajudar muito a poder fazer outros vídeos, dando dica à família e colaborar muito com a recuperação e com o tratamento de muitos outros dependentes químicos que necessitam, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!